saiam daqui hoje fortes, renovados pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, nós vamos hoje contar a história, você vai saber a história de um homem que quem olhava para ele, e às vezes essa é a maneira que nós olhamos para determinadas pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, quem olhava para ele dizia: esse vai ser a última pessoa, essa será a última pessoa a se converter, se ela se converter. Porque quem olhava para ele dizia: não, esse aí nunca vai se converter, esse nunca vai se entregar a Jesus. Por que, pastor Luciano? Vamos lá, você vai entender a obra do Espírito Santo como é. A conversão de Saulo. Então diz assim a palavra de Deus, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: Saulo, respirando ainda ameaças de morte, contra quem, pessoal? Os discípulos. Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote, sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Deus, caminho está em letra maiúscula, assim os homens, como mulheres, os levasse presos para o quê? Jerusalém. Para Jerusalém. Presta atenção, gente. Quem era Saulo? A Bíblia diz, que nós acabamos de ler, ele respirava ameaça contra os judeus. Você sabe o que a pessoa respirar? Ele respirava ódio pelo povo de Deus, pelos cristãos, por aqueles que faziam parte do caminho de Deus. E o que ele fez? Ele foi lá, pegou uma carta, para que se encontrasse alguém do caminho de Deus, essa pessoa fosse presa e posteriormente morta. E era uma crueldade na época, pessoal, porque eles jogavam os cristãos nas arenas para os leões comerem. Então, você vê como que era esse Saulo, como era esse homem. Só que entenda uma coisa, gente. Às vezes você está olhando por um familiar, as mães que estão aqui olham para os seus filhos, e muitas vezes o mal sopra no ouvido da pessoa o seguinte: essa aí nunca vai se converter, ou o meu casamento nunca vai mudar, porque olha só como é meu marido, olha só como é o meu marido, olha só como é a minha mãe, meu pai, olha só como são os meus familiares, não pode nem falar de Jesus. Muitos até se consideram ateus, dizem que não creem em Deus. Mas entenda uma coisa, gente: quando Deus faz a obra, quando Deus opera o milagre, até aquele mais terrível, até aquele mais com coração de diamante, nem de pedra, porque pedra ainda fura, diamante é mais difícil, é mais duro, ainda que seja um coração de diamante, o poder de Deus pode entrar lá e transformar. Amém? Amém? Só que entenda uma coisa: para Deus poder fazer na vida do seu familiar, essa obra tem que começar onde? Essa obra tem que começar na gente. Para Deus poder fazer na vida, porque às vezes a gente tem aquele afã, aquele desejo de ver os nossos familiares no caminho, e às vezes nós nos esquecemos de nós, pessoal, da nossa vida com Deus. Está dando para entender isso ou não? Sim. É como quando você entra num avião, gente. Quando você entra no avião, o que acontece? Quando você entra no avião, tem aqui uma aeromoça para dizer que é isso mesmo, né? O que é feito? Quando eles dão lá o teste, eles dão lá o exemplo. Caso o avião perder, não é? As máscaras caem. Aí o que ele fala? Primeiro coloca na criança do lado, depois coloca em você. Amém, gente? Porque a criança é mais importante. O que eles fazem? Falam.
Coloca primeiro em você, depois coloca na pessoa do lado. Porque se de repente a pessoa do lado estiver impossibilitada, morre você e ela. Às vezes a gente está tão preocupado com quem está do lado e a gente está se esquecendo de nós, pessoal. Você tem que entender que a sua vida com Deus, ela tem que ser a base de tudo. Para Deus poder fazer na vida do Saulo que mora lá na sua casa, do Saulo que trabalha lá com você, do Saulo que convive com você, do Saulo familiar que você tem, para que Deus possa fazer a obra na vida dele. Mas essa obra começa dentro da gente primeiro. O problema é que a obra começou e por algum motivo aconteceu, que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Continuando, gente. Então ele foi irado com as cartas, já preparando para poder se encontrar, se algum cristão levasse preso e depois matava esse cristão. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, sabe essa luz que está ao redor? O que Jesus disse que nós somos? A luz do mundo. Jesus só vai poder se apresentar ao seu familiar ou a pessoa que você deseja que mude se tiver alguém ao seu redor com uma luz. Amém, gente? Amém. Jesus vai se apresentar a essa pessoa através de uma luz. E essa luz tem que estar ao seu redor. Quando eu me converti, pessoal, eu não tinha nenhum familiar. Até eu tinha um irmão que me apresentou, mas quando criança Jesus, mas ele mesmo não se firmou. A luz se apagou nele. Sabe onde eu fui encontrar uma luz? No meu trabalho, com uma pessoa que trabalhava comigo. Uma pessoa que eu observava que ela tinha algo diferente de todas as demais. E eu comecei a observar as atitudes, eu comecei a observar o procedimento, até no momento que ela ia comer, eu falava: deixa eu ver se ela vai orar. Se você não sabe, todo mundo está observando as nossas atitudes, sim ou não? Sim. Está todo mundo nos observando, está todo mundo nos enxergando, pessoal. Aí eu observava tudo. Por exemplo, se alguém estava falando alguma coisa maldosa, se ela ficava perto, eu fui observando, eu fui analisando ela durante meses. Até que um dia a luz que estava nela me brilhou de tal forma que eu não aguentei. Eu falei: eu vou. Você vê, um dia eu estava passando, eu olhei para uma igreja, quando eu vejo que estava lá dentro. Ah, porque ela tem essa luz. Olha só de onde vem essa luz que eu vejo nela. Porque Deus faz tudo certinho, sim ou não, gente? Sim. Deus faz tudo certo. Às vezes coloca uma pessoa no caminho do seu familiar. Foi assim com você. Deus às vezes colocou uma pessoa no seu caminho para te indicar essa luz. Você viu essa luz em alguém? Ou ouviu falar que havia essa luz? Foi o que aconteceu com Saulo. Só que como não tinha ninguém próximo de Saulo, quem se apresentou para Jesus? Quem se apresentou para Saulo? O próprio Senhor Jesus, em forma dessa luz. Aí vamos lá, você vai entender. Eu só estou falando para você entender a história. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, o que diz aí, pessoal? Nada podia ver. Deixa eu falar uma coisa para você. Ali Deus mostrou para Saulo a sua real situação diante de Deus. Qual era a situação de Saulo diante de Deus?
cegueira espiritual. Havia uma escama que cobria os olhos de Saulo, que impedia Saulo de enxergar. E eu posso dizer, às vezes essa escama está lá na vida do seu familiar. Essa escama está lá na vida daquela pessoa que você está lutando por ela. Só que você tem que entender que a sua luz é que vai tirar essa escama dos olhos do seu familiar. Só que o problema, pessoal, ao invés de haver luz, às vezes na vida daquele que está dentro da igreja tem o que também? Tem uma escama também. Na vida daquele que conhece o caminho também tem uma escama. E essa escama, pessoal, muitas vezes o que é? Essa escama às vezes é o pecado. Essa escama às vezes é alguma coisa que te ofuscou os olhos e que fez você parar de olhar para o caminho. Porque a gente tem que tomar cuidado, pessoal, presta muita atenção. Depois que você começa a seguir o caminho de Deus, você não imagina como o mal tenta te desviar, tenta te tirar do caminho, tenta às vezes colocar coisas para desviar a sua atenção, para desviar os seus olhos. Está dando para entender, gente? Você não imagina as coisas. Às vezes você está pronto para vir para a igreja, alguém liga para te convidar para alguma coisa. Você diz, não, tal dia eu vou na igreja, alguma coisa acontece, alguém te chama para algum lugar, alguma coisa, tudo para te desviar do caminho, porque o mal sabe que quando você está buscando, você vai virar uma luz. Amém, gente? Amém. E essa luz vai começar a irradiar na sua casa, e automaticamente aqueles que estão olhando para você vão querer essa luz também. As escamas vão caindo. Mas o problema é que às vezes a escama está na gente. A escama está na pessoa, a escama às vezes é uma mágoa, a escama às vezes é um pecado, a escama às vezes é algo que você sabe que você precisa mudar. A escama às vezes é algo que você está deixando o mal ofuscar você. Por isso que nós temos que colocar dentro da gente o seguinte: meu Deus, a partir de hoje, nenhuma escama vai estar nos meus olhos. Amém, gente? Amém. O que eu perceber que está me impedindo de seguir o caminho, o que eu perceber que está me impedindo de andar no caminho, eu vou retirar na mesma hora. Porque, gente, Deus quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha, nem Saulo imaginava o quanto Deus queria fazer na vida dele. Às vezes você nem imagina. Deus quer que você converta multidões, pessoal. Deus quer te prosperar para que a sua prosperidade ganhe almas. Deus quer te abençoar para que a sua bênção ganhe almas. Deus quer mudar a sua vida para que a mudança da sua vida transforme a vida de outras pessoas. Mas vamos tirar as escamas dos nossos olhos e vamos passar a ser luz nesse mundo. Porque é o que Deus quer fazer através de você. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, continuando, gente. Vamos lá. Aí ainda no versículo 8. Então se levantou Saulo e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E eu vim e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor. É às vezes a nossa resposta quando a gente vê um familiar nosso ou alguém que a gente quer que mude. Olha só: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam
Olha só, gente, às vezes é dessa maneira que a gente enxerga o familiar. Mas, meu Deus, essa pessoa usa droga. Mas, meu Deus, essa pessoa tem várias amantes. Mas, meu Deus, essa pessoa, ao invés de servir a Deus, serve outros deuses. É uma pessoa terrível. Mas, às vezes, por detrás daquela pessoa terrível, tem uma pessoa que vai ser grandemente usada por Deus. De repente você, os seus olhos, você tem se enxergado assim. Às vezes é o contrário, não é nem um familiar, uma pessoa, você se enxerga assim. Mas como que eu vou ser usado por Deus? Olha quantas falhas eu cometi. Olha quantos erros eu já cometi na minha vida. Pessoal, Deus está disposto a colocar uma pedra em cima de tudo isso, jogar no mar do esquecimento e te dar uma vida nova. Amém, pessoal? Amém. E quem crê, diga amém. Amém. Amém, pessoal? Amém. Então, Deus quer fazer essa obra, mas às vezes a gente fica com esse olhar, mas fulano é terrível. Deus não quer nem saber de tudo isso, pessoal. Deus quer fazer a obra na sua vida e na vida daqueles que te servem. Mas para isso nós temos que tirar as escamas dos nossos olhos, pessoal. O que está impedindo a gente de ser mais usado por Deus? O que está impedindo você de ser luz dentro da sua casa? Salmo, porém, versículo 15, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o que, gente? Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o que Deus quer fazer na nossa vida e na vida da nossa família, pessoal. Olha o que Deus quer fazer através de você. Gente, isso aqui é para você. Ontem eu orava, eu dizia, Senhor, fala o que eu tenho que falar para o teu povo, e só me vinha essa passagem na mente. Então, Deus quer fazer isso na sua vida. Isso aqui não foi uma passagem que eu tirei de algum lugar ou escolhi, não. Isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas para isso é você que tem que dizer, eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou ser luz na minha casa. Eu vou tirar as escamas dos meus olhos. Em nome de Jesus, eu vou ser um instrumento dentro da minha casa, como também aqueles que estão lá dentro, ou dentro do meu trabalho, eles também serão instrumentos de Deus, em nome de Jesus, através dessa luz que nós vamos conhecer. Aí no versículo 7 diz, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. E é o que Deus vai começar a fazer na sua vida hoje. Você já vai sair daqui cheio da presença de Deus. Amém, pessoal? Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos. Sabe o que significa esse cair as escamas? Ele entendeu que ele tinha que fazer a vontade de Deus a partir daquele dia. Ele tinha que agradar a Deus a partir daquele dia. Que aquela escama, e a escama de Paulo qual era? A escama de Saulo. Ele achava que os cristãos eram os errados. Ele achava, na verdade, Saulo achava que estava fazendo bem. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós percebemos o quanto estávamos errados, pessoal. O quanto estávamos longe do caminho. E o Espírito Santo vai fazer essa obra, tirando essas escamas dos seus olhos nesse dia. Amém? Amém. Aí ele diz assim, olha só. Imediatamente lhe caíram nos olhos como escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? Batizado. Você vê que não demorou para se entregar, pessoal. Às vezes tem pessoas que estão meses na igreja, anos na igreja, não se batizou, não se entregou, não disse, não, eu quero um compromisso com Deus.
Você vê que a obra na vida de Paulo, de Saulo, foi rápida, porque também a entrega foi rápida. Quando uma entrega de uma pessoa é rápida, a obra de Deus na vida dela também se torna rápida. O problema é que nós demoramos para deixar as escamas caírem, pessoal. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha só como foi rápido. Versículo 20. Olha só como foi rápido. E logo, o que, gente? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Mas tem uma parte aqui que eu pulei, pessoal. Lá no versículo 15, nós começamos a falar, mas eu pulei essa parte que é muito importante. Mas o Senhor lhe disse, vai, falando para Ananias, vai lá, e fala para ele, porque ele é para mim, o que, gente? Um vaso escolhido. Um vaso escolhido, um instrumento escolhido, para levar o que? O meu nome. O meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí ele diz assim, pois eu lhe mostrarei o que? O quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa parte que eu queria parar um pouquinho, pessoal. O que significa isso? O quanto lhe importa sofrer. Então, Deus quer que a gente sofra, pastor? Não. Esse sofrer não é sofrimento. Esse sofrer, diga comigo, sofrer, perseguição, calúnias, pressão espiritual. E tudo isso você vai sofrer. Mas você vai sofrer por causa do nome de Jesus. Você vai ser pressionado a errar, você vai ser pressionado a fazer o que não agrada a Deus, você vai ser pressionado a sair do caminho. Situações irão se criar para tentar te desviar do foco. Às vezes algumas lutas, você vai passar por algumas lutas, mas tudo isso é pelo nome de Jesus. Porque antigamente você sofria porque você estava longe de Deus. Agora você não vai sofrer mais por isso. Mas muitas vezes você vai sofrer, sim, perseguições, guerras, lutas, mas tudo isso é pelo nome de Jesus. E sabe qual é a diferença de sofrer sem Jesus e sofrer com Jesus, pessoal? É que sofrer sem Jesus não termina. É um sofrimento atrás do outro. Agora sofrer com Jesus, você passa por uma guerra, você passa por uma luta, você passa por um momento difícil, você passa pela aflição, mas logo vem a vitória, e quando vem a vitória ela é grande. Dê uma salva de palmas para Jesus. Quando vem a vitória ela vem, pessoal, carregada de bênçãos, carregada de vitória. Amém? Por isso que você não tem que temer sofrer pelo nome de Jesus. Não é que você vai aceitar, não. Estou passando uma guerra, obrigado, Jesus, estou passando por essa. Não, Senhor, eu não aceito essa guerra, mas essa guerra não vai fazer eu desviar do meu caminho de Ti. Eu estou passando por esse momento difícil, essa luta, se levantou esse problema. Senhor, do Teu caminho eu não largo. Eu não vou me deixar levar. Eu sei que o mal criou essa situação, ou essa situação foi criada, sabe para quê? Para tentar me tirar da Tua presença, mas eu não vou deixar que isso me tire da Tua presença. Sabe por quê, pessoal? Porque não vai valer a pena. Sair da presença de Deus. Posso falar, pessoal? Pode. Posso mesmo? Pode. A Bíblia fala que quem se afasta de Deus é como aquele cãozinho que faz o quê? Vomita, dá uma voltinha e volta a comer o próprio vômito. A Bíblia fala isso. Que aquele que se afasta de Deus, é isso que acontece. É como se o cachorrinho vomitasse, fosse até lá e voltasse. E ele fala ainda mais forte. Posso falar, pessoal? Não vai ficar chateado? Não. É como uma porquinha que você lava e depois ela faz o quê? Volta a se remoer no barro de novo. Então, não vale a pena a gente largar a presença de Deus. Não vale a pena
pelas situações que enfrentamos, recuar, pessoal. Porque recuar é derrota. Amém? Se com Jesus a gente sofre lutas, imagine sem Ele. Porque sem Ele a gente não tem esperança. Agora com Ele, você está passando aquela aflição, aquela guerra, mas você sabe que ela vai passar e você vai vencer. Amém. Amém, pessoal? Amém. Se eu for falar aqui as aflições que eu já passei, pessoal, e com Deus. Com Deus. Como na obra de Deus, eu passei fome, pessoal. Fazendo a obra. Já fui para a igreja que não tinha o que comer. Aí estavam lá os pedreiros consertando a igreja. Aí teve um dia que eu não aguentei, com fome. Estavam lá consertando a igreja. Daqui a pouco eles foram descansar. E fui lá bem de levinho. Não podia, mas fui bem de levinho para comer um pouquinho da comida deles. Mas permaneci. Amém, gente? Amém. Firme na fé. E Deus honrou. Glória a Deus. Uma certa vez me mandaram a gente para uma igreja. E eu e minha esposa, a gente dormia no meio dos ratos, pessoal. Acordamos de manhã, estava lá 2 corpos estirados na frente, era um lugar extremamente de risco. Mas nada disso fez a gente recuar. Por isso que a obra de Deus foi se completando na nossa vida. Foi uma guerra, foi uma luta, mas veio a vitória. Uma guerra, uma luta, a vitória. Amém, gente? Amém. E assim a gente vai... Agora, se alguma dessas coisas fizesse a gente recuar, lá do céu Deus diria, e não serve. Eu quero fazer uma grande obra na vida dessa pessoa, mas toda e qualquer situação que acontece, ela recua, não pode recuar, pessoal. A gente tem que avançar. Deus quer fazer uma obra. Imagine se Saulo recuasse. E você não imagina o que Saulo passou. Para você ter uma ideia, Saulo passou perseguição. Não é só dos de fora, não. Os próprios discípulos perseguiram Saulo. Você sabia disso, pessoal? Sim. Porque começaram a falar assim: peraí, Saulo nem conheceu Jesus. Nós estivemos do lado do Senhor Jesus. Ele está pensando que ele é quem? E para você ter uma ideia, Saulo, que depois virou Paulo, foi o discípulo que mais escreveu, que mais ganhou almas, que criou uma revolução, pessoal. Mais que Pedro, mais que João, mais que todos os discípulos. Tem discípulos que depois dos evangelhos nem foram citados mais. E Saulo foi lá e escreveu vários livros. Na prisão ele escreveu cartas que hoje nos ajudam a nos manter na fé. Deus fez uma grande obra na vida dele. Não deixa nada tirar seu foco, pessoal. Porque Deus quer que você seja a luz para tirar as escamas de quem está do seu lado. Amém? Amém. Coloque isso dentro de você. Você vai ser um vaso. Você vai ser um instrumento. Mas você precisa deixar Deus fazer essa obra com você. Porque Ele não vai entrar sem pedir licença para você. Ele não vai entrar sem que você permita. Somos nós que permitimos a obra de Deus seguir na nossa vida. Como também somos nós que dizemos, a obra parou aqui. E eu pergunto, a obra vai parar, pessoal? Não. Hein, gente? Não. Quem não aceita a obra de Deus parar na sua vida? Então fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.